Aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o slide de moodboard, que eu já mostrei pra vocês agora há pouco. Primeiro a gente começa só copiando e colando as coisas do nosso roteiro ou do nosso trabalho lá no slide. E aqui eu coloquei o título, moodboard, e coloquei os 3 itens que eu queria até aqui. Como definir identidade visual, como criar um moodboard e como colocar identidade visual em prática. Depois, o que eu falei que a primeira coisa que a gente tem que fazer? Sim, mudar a cor do fundo e mudar as fontes e a cor das fontes, porque é o mais básico da nossa identidade visual. E aqui é o que eu fiz no próximo slide. Depois desse daqui, eu troquei as frases e elas estavam como definir a identidade visual. E aqui eu coloco definindo identidade visual. E eu faço isso nos 2 outros itens, além de ter tirado o 1, 2 e 3. Porque esse 1, 2 e 3 me dá uma sensação de lista, e lista serve para um papel, serve para um documento, e não para uma apresentação de slides. Então eu tiro esse 1, 2, 3 e dou uma sensação de continuidade para os meus verbos. Eu coloquei no gerúndio. Então foi exatamente isso que eu fiz. E ali no cantinho eu escrevi lâmpadas, porque eu acho que a criação de uma identidade visual é um processo bastante criativo, bastante divertido, e foi por isso que eu coloquei lâmpada ali no canto, porque é exatamente essa ideia que eu tenho. Novas ideias são lâmpadas acesas. Então eu só fiz isso muito básico. Depois disso, eu coloquei o slide na minha identidade visual, coloquei o título em destaque, dividiu as 3 coisas que eu queria falar nesse slide em 3 partes separadas, uma do lado da outra. Além disso, eu também grifei a palavra que eu julguei mais importante. Por que eu faço isso? Porque os nossos olhos são atraídos por coisas que aparentam ter um pouquinho mais de destaque. E eu quis dar um destaque para essas palavras porque eu julguei que elas eram mais importantes para o entendimento da minha frase final, né, do meu conteúdo final. Então foi só isso que eu fiz aqui. Coloquei o título de destaque e diagramei o resto do conteúdo nos slides. E por fim, eu coloco as lâmpadas. Podem ver aqui, eu coloquei uma lâmpada maior com as cores da minha identidade visual, como se ela tivesse acesa num roxo, e coloquei as lâmpadas em ícones em cada um dos meus temas para esse slide. E é super simples, e aqui nesse momento eu falei, já deu, já tem coisa suficiente nesse slide. Não preciso colocar tudo. Aqui eu não vou colocar textura, aqui eu não vou colocar imagem. Só o suficiente para a mensagem ser passada e ela ficar bem coesa e bem bonita num slide só.